Boa noite, galerinha, tudo bem? Como é que vocês estão? Meu nome é João Carlos, para quem não me conhece, estamos aí em mais um módulo do nosso Corém à Prova. Hoje a gente vai falar sobre DST e AIDS, vamos falar do Programa Nacional de Combate, vamos falar da prevenção, vamos falar dos tipos de transmissão, muita coisa, vamos falar do PEP, do PrEP, né? Que é aí uns organogramas para tratamento e prevenção do HIV. Vamos falar de muita coisa, resolver questões. Sempre a gente vai mesclando aí a teoria com questões, tá? Eu gosto de trabalhar assim. Então, vamos lá, vamos começar. Vamos iniciar. A gente antigamente falava doenças sexualmente transmissíveis, hoje em dia é IST, infecções sexualmente transmissíveis. As infecções sexualmente transmissíveis, ISTs, são causadas por vírus, bactérias ou outros micro-organismos. Elas são transmitidas principalmente por meio do contato sexual oral, vaginal, anal, sem o uso de camisinha masculina ou feminina, com uma pessoa que esteja infectada. Então, todos já conhecem as IST, assim, todo mundo sabe o que é o significado de DST, agora IST, que é infecção sexualmente transmissíveis. Pode ser tanto por vírus quanto por bactérias. Então, tem ISTs que causam ulcerações, tem ISTs que causam corrimentos, tem ISTs de formas virais, bacterianas, igual a hepatite de forma viral, tem o HIV, tem a Zika também, que é transmitida por sexualmente transmissível. Então tem muita coisa para a gente estar abordando aí. Então, passando aí sobre o conceito de ST, passei para vocês o que é o conceito de ST. Vamos continuar aí nos nossos slides rumo ao sucesso. Vamos lá. IST, que apresentam corrimentos. Vamos separar assim: as que apresentam corrimento, as que apresentam ulcerações. Vamos separar assim: tricomonias, gonorreia, clamídia. Essas aí são as principais aí, as mais faladas, das que causam corrimentos, tá? Sintomas: corrimento pelo canal onde sai a urina, pelo canal uretral, que pode ser amarelado, purulento ou mais claro às vezes, com cheiro ruim. Além de poder apresentar coceira e sintomas urinários, como dor ao urinar e vontade de urinar constantemente. Igual eu falei, tem bactérias, tem vírus, tem protozoários também, tá? Que causa alguns tipos das ISTs. Então aí são os sintomas das ISTs que causam o corrimento, né? Que é as três mais conhecidas são a tricomonias, a gonorreia, a clamídia. Vamos falar um pouquinho da tricomonias. A IST tricomonias é uma infecção genital causada por protozoário, pelo Trichomonas vaginalis. Sua transmissão ocorre por meio das relações sexuais ou contato íntimo com secreções de uma pessoa contaminada. Pode ser transmitida de mulher para homem e mulher para mulher também. Em geral, afeta as mulheres. Os sintomas dela aparecem mais nas mulheres. O homem também contrai, porém ele fica sendo ali mais a forma transmissível, mas os sintomas apresenta mais nas mulheres. A gente deixa uma ilustração aí, uma foto do que do corrimento e das pápulas que formam, tá? No útero, no canal vaginal e no colo uterino. Como eu falei, é uma infecção genital e ela é causada por protozoário, tá? Essa é a tricomonias. É bom sempre vocês lembrarem e gravarem o protozoário, a bactéria ou o vírus causador da doença. Cai muito nas provas, tá? Depois a gente vai resolver as questões, vocês vão ver que cai bastante aí a forma de transmissão, no caso essa aqui, mulher sexualmente transmissível, de mulher para homem, mulher para mulher também.
Grava que a tricomoníase ela se apresenta os sintomas mais na mulher, grava isso também que cai em prova. Vamos focar no que mais cai nas provas, né? Grava também o nome do protozoário, tá? Que é o Trichomonas vaginalis, isso aí cai muito em prova. Então essas coisas são as principais a ser gravadas. Vamos lá relembrando? Ela é uma infecção causada por protozoário, lembra disso, a tricomoníase causada por protozoário. O protozoário que causa dela é o Trichomonas vaginalis. Ela é transmitida de mulher para homem ou de mulher para mulher também, tá? Mulher com homem e mulher com mulher. Os sintomas dela, isso é muito importante lembrar, apresenta-se mais nas mulheres, apresenta corrimento vaginal, pápulas, eritemas na parte ali do colo uterino. Então, esses são os sintomas, a forma de transmissão, a bactéria, as principais coisas que caem em provas. Então, abordamos a tricomoníase e agora vamos para a próxima. A STI, né? Ainda nas que causam corrimento, a gonorreia, que é muito falada, né? A gonorreia é uma infecção sexualmente transmissível causada pela bactéria Neisseria gonorrhea, que afeta o revestimento da uretra, o revestimento do colo uterino, o revestimento do reto, tá, gente? Ou da garganta, ou das membranas que cobrem a parte frontal do olho, conjuntiva e córnea. Então, a gonorreia ela pode afetar uretra, colo do útero, o reto também, a córnea e a garganta. Então, eu não coloquei a foto aqui da garganta, mas a gonorreia ela se apresenta também na garganta, ok? Então, ela pode ser transmitida aí via sexual. O nome da bactéria é Neisseria gonorrheae, né? Isso são as principais coisas. Vamos relembrar? Gonorreia, ela está no conjunto de STs que causa corrimento. Corrimento pode ser amarelado, purulento. O nome da bactéria Neisseria gonorrheae. Ela se apresenta os sintomas na uretra, ela pode apresentar na uretra, no colo uterino, no reto, na garganta, na membrana que cobre a córnea, na conjuntiva, tá, do olho. Pode causar aí alguns tipos de problemas oculares devido à bactéria, ok? Então vamos continuar. Lembra, outra coisa, lembra tricomoníase, protozoário. Gonorreia, bactéria. Então a gente vai ver esses três tipos geralmente: vírus, bactéria e protozoário. Lembra a qual cada um está ligado. Isso cai muito em prova também. Então, gonorreia, bactéria, tricomoníase, protozoário, ok? Vamos seguindo. IST, a clamídia, outra que causa corrimento, que é bem conhecida, que tem uma grande prevalência aí no mundo e no nosso país, né? A clamídia é uma infecção sexualmente transmissível, o ST de maior prevalência é de maior prevalência no mundo, a clamídia, né? Ela é causada pela bactéria Chlamydia trachomatis, que pode infectar homens e mulheres e ser transmitida da mãe para o feto, no caso infecção vertical, na passagem pelo canal vaginal. Então a clamídia, lembra, ela é sexualmente transmissível, lembra isso, que ela é de maior prevalência no mundo, isso também pode cair em prova. Lembra que também ela é uma bactéria, assim como a gonorreia, diferente da tricomoníase, né? A clamídia é uma bactéria. Se confunde muito clamídia com a tricomoníase, tá? Então, clamídia, bactéria, tricomoníase, protozoário. Infecta homens, mulheres e pode ser transmitida também de forma vertical da mãe para o feto, pelo canal vaginal, tá? Se não for tratado. Então, coloquei algumas ilustrações. Clamídia, principal coisa para a gente estar lembrando, que ela é transmitida por uma bactéria, que é a de maior prevalência no mundo, tá? O nome da bactéria é Chlamydia trachomatis e pode infectar homens e mulheres. E é de infecção vertical também, pelo parto, tá? Vamos continuar. Essas são as principais coisas. Relembrando,
Eu sempre relembro para a gente ir gravando, tá, gente? Tricomoníase, protozoário, gonorreia, bactéria, clamídia, bactéria. As três são do grupo que causa corrimento. As três mais conhecidas, que mais caem em prova, tá? Continuando. Agora vamos passar aí das ISTs que causam corrimentos para as ISTs ulcerativas. Vamos falar das principais também, as que mais caem em prova. Peguei as principais porque não dá tempo de falar de todas aqui. Tem algumas que caem menos, então eu peguei as que mais caem em prova, tá? As mais conhecidas. As ISTs ulcerativas. Tem a Treponema pallidum, que é a sífilis, tá? Uma das mais conhecidas aí. Tem a herpes perioral e a genital. Então temos a herpes perioral e temos a herpes genital também. Todas são ulcerativas. Temos o Haemophilus do Crei, que é o cancroide, que é o cancro mole que a gente conhece. Eu não coloquei aqui, mas é o cancro mole, tá? Temos Chlamydia trachomatis e a Klebsiella granulomatis donovanose, tá? Essas são as mais conhecidas. As mais conhecidas aí disparada é a sífilis, que é o Treponema pallidum, a herpes perioral e genital, e o cancro mole, que é o Haemophilus do Crei, que é o cancroide, tá? O cancro mole. Essas são as ISTs, infecções sexualmente transmissíveis ulcerativas, que causam úlceras, tá? Vamos falar de uma por uma aí. A IST donovanose. Trata-se de uma infecção sexualmente transmissível, uma IST. Crônica e progressiva, causada pela bactéria Klebsiella granulomatis, acomete preferencialmente a pele e mucosas das regiões da genitália, da virilha e do ânus, causa úlceras e destrói a pele infectada. Então, essas são as principais coisas da donovanose, que ela é sexualmente transmissível, ela é transmitida por uma bactéria. Vamos fazer tudo aquilo lá de novo. A diferença é que essa aqui agora é ulcerativa, as outras causavam corrimento. Então a donovanose é causada por uma bactéria. O nome da bactéria é Klebsiella granulomatis. Acomete mucosas, região genitália, virilha e ânus. E é ulcerativa, ela causa ulcerações, tá? Então essas são as principais coisas da donovanose que caem em prova. Então, relembrando aí, eu já falei, né? Bactéria, causada por bactéria, o nome da bactéria é Klebsiella granulomatis. E é ulcerativo. Principais coisas. Continuando aí. Continuando nas ISTs ulcerativas, né? Clamídia. Linfogranuloma venéreo. A clamídia é causada por uma bactéria, a Chlamydia trachomatis, e afeta homens e mulheres que sejam sexualmente ativos e que não façam uso de preservativos. A doença também pode ser transmitida de mãe para o bebê, de forma vertical, né, durante o nascimento via canal do parto. Normalmente afeta a área genital de homens e mulheres, mas há casos de pessoas que foram infectadas com clamídia nos olhos e também na garganta. Eu coloquei aí, por título de curiosidade, a apresentação dela na garganta e nos olhos, que são um pouco menos comuns, mas que ocorrem também em grande quantidade. E vamos lá para as principais coisas que caem em prova da clamídia. Clamídia causada pela Chlamydia trachomatis, tá? Uma bactéria também. Até agora, o único protozoário que a gente teve foi a tricomoníase, né? Então, a clamídia é por bactéria, igual a gonorreia, igual as outras que a gente viu. O nome da bactéria Chlamydia trachomatis, afeta homens e mulheres. Lembra que ela pode se apresentar nos olhos e na garganta, por isso que eu coloquei as ilustrações justamente para a gente lembrar disso, que cai em prova também, tá? Então
Mais uma IST ulcerativa que causa ulcerações, a clamídia. IST cancro mole, que eu falei no início, né? O cancro mole é uma infecção sexualmente transmissível causada por uma bactéria chamada Haemophilus ducresci. Sua incidência é mais frequente em regiões tropicais, igual ao nosso país, viu, gente? Causa infecções da pele ou das mucosas genitais e caracterizada por pápulas, úlceras dolorosas e aumento dos linfonodos inguinais, provocando supuração. No cancro mole, também é bactéria. Uma coisa interessante para estar lembrando do cancro mole é que, além das úlceras, ela causa aumento dos linfonodos inguinais, tá? Então, isso aí pode cair em prova em perguntas sobre o cancro mole, que ele aumenta os linfonodos inguinais. Então, ele causa úlcera, pápulas, que se transformam em úlceras doloridas e também aumento dos linfonodos. É uma bactéria também que causa cancro mole. O nome da bactéria é o Haemophilus ducresci. Então, essas são as principais coisas aí do cancro mole que a gente tem que estar lembrando para a nossa prova. A bactéria, o que causa a doença, que é a bactéria, o nome da bactéria, que é Haemophilus ducresci. Especificamente da cancro mole, é bom você lembrar que ela causa aumento dos linfonodos inguinais e que causa úlceras que supuradas se tornam que causa pápulas que supuradas se tornam úlceras doloridas, tá? Então essas são as principais informações do cancro mole para as provas que virão aí. IST sífilis. Essa aqui cai muito em prova, gente, muito mesmo. Também é uma IST ulcerativa, ok? A sífilis é uma IST ulcerativa. A sífilis é uma infecção sexual transmitida sexualmente transmissível, curável e exclusiva do ser humano, causada pela bactéria Treponema pallidum. Pode apresentar de várias manifestações, de várias formas, né? Vários tipos de manifestações clínicas e em diferentes estágios. Tem a sífilis primária, a secundária, a latente e a terciária. Então, vamos relembrar aqui as sífilis, as principais informações que a gente tem aqui nesse slide. Primeiro, a sífilis é uma IST ulcerativa, ela causa úlceras. Segundo, ela é uma bactéria. Terceiro, o nome da bactéria, Treponema pallidum. Quarto, ela tem fases, que é a primária, secundária e a terciária, ok? Então, lembre essas informações para a provinha, para as provas de concurso. Agora vamos falar um pouquinho aí dos estágios da sífilis, tá? O estágio 1, ela apresenta ulceração de 3 a 90 dias depois da exposição, tá? Ela apresenta ulceração. Estágio 2, de 4 a 10 semanas depois da infecção inicial. E o estágio 3, ele causa problemas hepáticos em alguns órgãos, tá? De 3 a 15 anos depois da infecção inicial. Então, o estágio 3 é o estágio tardio, que é 15 anos depois, ele vai causar aí problemas nos órgãos. Então, o estágio 1, de 3 a 90 dias depois da exposição, que é o mais transmissível aí, causa ulcerações isoladas. O segundo estágio, de 4 a 10 semanas depois da infecção inicial, né, que causa pápulas aí na pele. E o estágio 3, que é de 3 a 15 anos depois da infecção inicial, que vai causar problemas em órgãos-alvos, principalmente no fígado. Ok? Então, esses são os estágios da sífilis. Vamos relembrar as sífilis aqui, que é a que mais cai, gente. Primeiro, uma bactéria. Segundo, o nome da bactéria é Treponema pallidum. Terceiro, se manifesta em fases, que é a primária, secundária e terciária. Ok? Essas são as principais. Primeiro, né? Quarto, ela é uma IST ulcerativa. São as principais coisas. Os estágios delas, os estágios da sífilis. Tem o estágio 1, de 3 a 90 dias depois da exposição, começa a apresentar a úlcera.
Estágio 2, de 4 a 10 semanas, tá? Depois da infecção. E estágio 3, 15 anos depois. Então lembra que o estágio 1 é dias, estágio 2, semanas, estágio 3, anos. Ok? Vamos passar aí. Vamos falar um pouquinho da herpes. Cai muito também em prova, gente, a herpes. Tanto a perioral como a genital, tá? IST herpes. A herpes, o herpes labial, assim como a gengiva-estomatite herpética e a faringite herpética, provocam lesões ao redor da boca e são causadas, na maioria das vezes, pelo HSV1, tá? Então, a labial, ela é causada pelo HSV1. O herpes genital já é pelo HSV2, tá? Então, herpes labial HSV1, herpes genital HSV2. O herpes genital provoca lesões na uretra, vagina, pênis e colo do útero. E está geralmente associada ao HSV2, que eu falei no início. Então, temos a herpes labial e a herpes genital. A herpes labial e a herpes genital. Principais coisas. A herpes ela é uma IST ulcerativa. Segundo, ela tem duas formas, que é a labial e a genital. Ligue a labial ao HSV1, lembra que a labial é o 1, e a genital é o HSV2, ao 2, tá? Então ligue o labial a 1 e o genital a 2, que você vai lembrar. E provoca lesões na uretra, vagina e pênis. Então essas são as principais informações da herpes. Agora vamos aqui para uma questãozinha. Vamos, já passamos. Então aqui tivemos só um protozoário, que era a Trichomonas, o resto todos bactérias, né? Tanto as ulcerativas quanto as que causam corrimentos. Vamos lá para a perguntinha. Doença infecciosa sistêmica de evolução crônica sujeito a surtos de agudização e período de latência. Seu agente etiológico é a bactéria Treponema pallidum, a gente falou agora há pouco, né? Por isso que eu falo, sempre é bom gravar o nome da bactéria, se é bactéria ou não, se é vírus, se é bactéria, se é protozoário, o nome da bactéria ou do vírus ou do protozoário, a forma, se tem período, se tem latência. Você gravando isso vai ficar bem mais fácil você responder suas questões. Então aqui a gente já bateu a questão, já fechou a questão a partir do nome da bactéria, tá? O agente etiológico é a bactéria Treponema pallidum. Eu falei isso agora há pouco, então a gente já fechou a questão. Se você tivesse prestado atenção, assim, se você estivesse focado no que eu falei, aqui você já respondia essa questão. Então vamos reler a questão. Doença infecciosa sistêmica de evolução crônica sujeito a surtos de agudização e períodos de latência. Aqui já dá para ver mais ou menos, só que não fecha. Aí a partir do momento que ele fala que a bactéria, é para a gente fechar essa questão, tá? Se você não fechou, volta aí depois desse vídeo, relembra, porque vai ter outras questões estilo essa, tá? Seu agente etiológico é a bactéria Treponema pallidum, já fechamos a questão aí, né? Que é uma espiroqueta, é uma moléstia de transmissão essencialmente sexual, entretanto pode ocorrer transmissão vertical ou por meio de manipulação do cancro duro por parte da profissão de saúde sem o devido cuidado e por meio de materiais cirúrgicos mal esterilizados ou outros objetos contaminados. Essa doença é chamada de... você vê que ela pode confundir aqui. Ela pode confundir. Porém, pelo nome ali, por ela ter período de latência, que eu falei, né? Por falar o nome da bactéria, que a gente tem que fechar a questão quando fala o nome da bactéria ali. Por isso que eu falei que a gente tem que saber o nome da bactéria, saber se é bactéria, se é protozoário ou se é vírus, e o nome da bactéria. Aí a gente já fecha. Mas você vê que se a gente não soubesse o nome da bactéria, a gente ia ficar um pouco em dúvida. A gente ia ver que tem período de latência, também dá para fechar a questão por aí. Mas aqui, quando fala ali, manipulação do cancro duro, quem não estudou e não viu que essa patologia
pode ser transmitida assim, vai confundir por causa que o nome é parecido. Cancro duro, cancro mole, né? Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente, aqui na questão. Essa doença que a gente está falando, vamos lá para as opções. Ó, sífilis, gonorreia, AIDS e cancro mole. Tá vendo que pode confundir o cancro mole com a manipulação do cancro duro lá, porém não tem nada a ver uma coisa com a outra. Lembre-se, o nome da bactéria que eu falei, o Treponema pallidum, é a bactéria causadora da sífilis, tá? Então aqui a gente já fecha a questão, que é a sífilis, a letra A. Mas porém, se você não soubesse o nome da bactéria, por isso que eu falo que é importante, eu falei as principais coisas que tem que ser ali gravadas, você ia confundir, pode se confundir, porque fala ali manipulação do cancro duro, você poderia confundir com o cancro mole, ok? Então, doença infecciosa sistêmica de evolução, a sífilis é uma doença infecciosa sistêmica de evolução crônica, sujeito a surtos de agudização e períodos de latência. Seu agente etiológico é a bactéria Treponema pallidum, que é uma espiroqueta, é uma moléstia de transmissão essencialmente sexual, entretanto pode ocorrer transmissão vertical ou por meio da manipulação do cancro duro por parte do profissional de saúde sem o devido cuidado e por meio de materiais cirúrgicos mal esterilizados ou outros objetos contaminados. Essa doença é chamada de, essa aí a gente está falando da sífilis, né? Então é isso, gente, sempre grava. Se é bactéria, se é vírus, se é protozoário, grava o nome da bactéria ou do agente causador, grava se tem período de latência, se tem fases, tá? Tem que gravar essas coisas, essas principais aí tem que gravar, ok? Vamos continuar. Sífilis é uma infecção sexualmente transmissível, IST, causada pela bactéria Treponema pallidum, apresenta várias manifestações clínicas e em diferentes estágios. A sífilis primária, secundária, latente e terciária são estágios em que a transmissão é considerada maior. Eu falei também, tá? Falei lá quando a gente estava mostrando aquele slide que estava com um desenhozinho que eu falei da primária, da secundária, da terciária. Lá eu falei qual que era o período que mais transmitia, tá? Então, vamos lá para as questões. Então, vamos ver qual que é o período da sífilis que ela mais é transmissível. Primária e latente? Não, gente, latente já é depois dos 15 anos lá, você lembra? Então, não é o período de transmissão, não. Latente terciária é depois de semana, latente é depois de 15 anos, lembra que eu falei isso lá. Primária e secundária, pode ser, né? A primária é dia, você lembra? A secundária é semana. Terciária e secundária, não, né? A terciária também não. Então ficamos com a C. Então o período de mais transmissibilidade da sífilis é no período primário e secundário, ok? Primário, vamos relembrar lá, até 90 dias, né? Vou lembrar aqui para vocês, aqui, ó, estágio da sífilis, o primário, estágio 1, de 3 a 90 dias depois da exposição. Estágio 2, secundário, de 4 a 10 semanas depois da infecção inicial. E estágio 3, o latente, de 3 a 15 anos depois. Lembra que no estágio inicial, o primário, estágio 1, causa ulceração de 3 a 90 dias. No secundário, causa eritema na pele de 4 a 10 semanas. E no terciário, causa problema em alguns órgãos, principalmente fígado, que é de 3 a 15 anos, tá? Vamos continuar lá. Então, nosso gabarito é a letra C, primário e secundário. Para a próxima questão. ISTs, hepatite. Agora na questão mais não, vamos continuar. Saímos aí, passamos já vimos as ISTs que causam corrimento, as ISTs que causam ulcerações, e agora a gente vai para as hepatites. Lembrando, gente, até coloquei, acho que eu coloquei ali embaixo, todas as hepatites virais devem ser notificadas, tá? Semanalmente. Então, lembre-se disso aí também que cai em questão, tá? Que toda hepatite viral ela é notificada, ela tem que ser notificada semanalmente. A hepatite A é causada por um vírus, ó, primeiro de vírus que a gente viu aí, a gente viu de protozoário, viu de bactéria e agora a gente está vendo de vírus.
A hepatite A é causada por um vírus, o RNA de fita simples positiva, que pertence à família Picornaviridae, denominado vírus da hepatite A, HAV, vírus da hepatite A, que se replica no fígado, é excretado na bile e eliminado nas fezes, resultando na transmissão pela via fecal oral. Então, acontece muito as hepatites, acontece muita transmissão. Isso eu estou falando pelo manual do Ministério da Saúde, tá? Não é nada pessoal o que eu estou falando, mas que está no manual do Ministério da Saúde. Na população LGBT, gays, apresenta muito a transmissão e alguns outros público-alvo. Quando tem o sexo oral, anal, causa bastante, tá? A transmissibilidade da hepatite A. Então, via fecal oral, o HAV, que é o vírus da transmissão da hepatite, interfere na função hepática, desencadeando uma resposta imune que leva à inflamação do fígado. Tá? Então, a hepatite, as principais coisas que a gente tem que lembrar da hepatite A. É um vírus. Segundo, o nome do vírus, que é o vírus da hepatite, o HAV, denominado vírus da hepatite. Tem que gravar também a família dele, que é o Picornaviridae. O jeito mais fácil de falar Picornaviridae é porque eu gravo melhor. Picornaviridae, o vírus da hepatite A, o nome. Causa problema no fígado, tá? Inflamação no fígado. E lembrar que a hepatite A, ela é a forma, o pouco mais que mais acontece ela é nos gays, tá? Nos homossexuais. Vamos passar aí. Então vimos a hepatite, primeira de vírus que a gente viu, e IST hepatites. As hepatites B e C são inflamações no fígado, também inflama o fígado igual a, causadas por vírus e constituem um grave problema de saúde pública no mundo. A hepatite B e C é bem mais prevalente do que a A, ok? Por isso que a gente tem as vacinações aí no nosso calendário vacinal que a gente falou da outra vez, né? As hepatites B e C costumam ser silenciosas e acabam sendo descobertas quando a doença já está muito evoluída. Como inflama o fígado, quando descobre, ela já está evoluída para cirrose, ou até com câncer de fígado, né? Hepatocarcinoma, hepatocarcinoma. Então, principais coisas aí da hepatite B e C, cai bem mais do que a hepatite A em prova, viu? B e C. É por vírus também, então é de notificação semanal. Causa inflamação no fígado, assim como a A. Outra coisa importantíssima aí é a evolução, que geralmente, como ela é silenciosa, geralmente quando se descobre ela já evoluiu para uma cirrose ou para um câncer de fígado. Então essas são as principais coisas a ser lembradas da hepatite B e C. Primeiro, que ela é um vírus. Segundo, ela causa inflamação no fígado. Terceiro, quando se descobre, ela já evoluiu para uma cirrose. Ela pode evoluir para cirrose ou para câncer de fígado. Essas são as principais coisas das hepatites B e C, para a gente lembrar para a provinha, tá? Continuando, ISTs que apresentam verrugas. Essa aqui é um IST que a gente vai falar dela, que é o HPV, tá? Sigla em inglês para papilomas vírus humano. O HPV aí é muito falado, muita gente conhece. Ele é responsável pela infecção sexualmente transmissível mais frequente no mundo. Está associada ao desenvolvimento de quase totalidade dos cânceres de colo de útero. Então, a maioria dos cânceres de colo de útero é causada pelo HPV, papilomavírus humano, bem como a diversos outros tumores em homens e mulheres. Então, esse é o HPV, tá? Primeiro, principais coisas que a gente tem que lembrar do HPV: é um vírus, é um dos mais prevalentes no mundo.
quase é bom lembrar também que eu falei que ele é responsável por quase todos os cânceres causados no colo uterino. Então, a maior prevalência de câncer no colo uterino é devido ao HPV, é bom lembrar isso. Tá? E é responsável por outros tumores também, homens e mulheres, ok? Vamos lá para a perguntinha. As infecções sexualmente transmissíveis, ISTs, anteriormente denominadas doenças sexualmente transmissíveis, é o que eu falei, não é chamado mais DST, tá? Doença sexualmente transmissível, é chamada de ISTs, porque tem síndromes, tem vários tipos aí. São doenças adquiridas principalmente através de contato sexual, podem ser causadas por vírus, fungos, bactérias. Assinala a alternativa que cita uma IST. Vamos lá. Aqui a gente falou as principais ISTs aí anteriormente, né? Vamos ver se vocês conseguem. Cancro mole. Cancro mole IST, gente. Falei aí mais cedo, vamos ver, né? Cirrose, também falei na cirrose aí, IST. Fimose, dermatite. A cirrose, vamos lá para a cirrose. A cirrose, eu falei, tem uma IST que evolui para a cirrose. A gente acabou de falar nela, né? Vamos voltar para vocês verem aqui, ó. Aqui, ó. A hepatite B e C, ela evolui para cirrose, tá? E para câncer de fígado, mas não significa que a cirrose é uma IST. Ela é uma agudização da hepatite, é uma evolução da hepatite, que pode evoluir para cirrose, mas a cirrose não é DST, tá? Não é IST. E igualmente o câncer de fígado também não é ST, é uma evolução da hepatite, tá? É uma das evoluções da hepatite. Então, cirrose, que é a B, não é uma IST. Pode confundir porque tem algumas ISTs que evoluem para cirrose, ok? Que causa problema no fígado também. Fimose não é, dermatite não é. Dermatite pode ser um sintoma de algumas ISTs, mas não é a DST em si. Então, a DST que a gente está falando é o cancro mole, tá? Que eu falei mais cedo. Cancro mole é uma das DSTs aí mais prevalentes no nosso país. Vamos passar. São consideradas DSTs, aqui eu coloquei doenças, nessa questão veio falando DSTs, tá vendo? Doenças sexualmente transmissíveis. Mas lembre que hoje em dia não se fala mais DSTs, se fala ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. São ISTs, exceto a sífilis, AIDS e toxoplasmose, é IST, gente. Tá? Então, lembra que a gente está pedindo exceto aqui, tá? Candidíase, gonorreia e cancro mole, essa aqui tá fácil, né? Eu falei nas três, né? Então, candidíase, gonorreia e cancro mole é IST. Então, essa aqui tá correta. Condinoma acuminado, candidíase e sífilis é DST. Teve um aí que eu não falei nela, tá? Mas as três são DSTs. Candinoma acuminado, candidíase e sífilis. Vamos ver a última. AIDS, linfonoma venéreo e gonorreia. As três são ISTs. Então, o nosso gabarito que não é IST aí é a toxoplasmose, está ali em cima. Ó, sífilis, AIDS e toxoplasmose. A sífilis é uma IST, a AIDS também é uma IST, porém a toxoplasmose não é. Lembra que a zika é um tipo de IST também. Ela pode ser transmitida pelo contato sexual, tá? A zika, não a toxoplasmose. HIV e AIDS. Agora a gente vai falar um pouquinho de HIV e AIDS. Vamos lá, vamos falar do HIV e AIDS. Acho que eu pulei um slide. Depois eu falo do PEP, tá? E do PrEP. Vou falar bem aqui primeiro do vírus, tá? A gente vai falar do HIV e vai falar da AIDS também, que é a doença. HIV é a sigla em inglês do vírus da imunodeficiência humana, causador da AIDS. Então vocês já viram que a diferença do HIV para AIDS é porque o HIV é o nome do vírus e a AIDS é o nome da doença, ok? Ataca o sistema imunológico, responsável por defender o organismo de doenças. As células mais atingidas são os linfócitos TCD4, isso é bom lembrar, viu? Cai muito em prova. Os linfócitos TCD4. Lembrando que a transmissibilidade, quando passa de 200, aí a contagem do linfócito TCD4, ela é
a prevenção ela passa para 6 meses, tá? E quando está menos de 200, ela tem que ser feita, quando está mais de 200, é feito semestral, que é 6 meses. Quando está menos de 200, é feito anualmente. Quando passa, confundi não, misturei aqui. Quando passa de 200 a contagem do CD4, mais o CD4, a prevenção com os medicamentos lá é feita, isso no PrEP, viu gente, que tem o PEP e o PrEP, depois eu vou falar disso. Passou de 200, é feito semestralmente, ok? Essa prevenção com os medicamentos. E de menos que 200 é feito anualmente, ok? Então, os linfócitos TCD4 e altamente alterando, ela altera o DNA dessa célula que o HIV faz, e o HIV ainda faz cópias de si mesmo. Depois de se multiplicar, rompe os linfócitos em busca de outros para continuar a infecção. Então, ela altera o DNA, faz cópia de si mesmo e depois vai procurando outro para proliferação. Aí. O HIV é um retrovírus, lembre-se aí, tá? Que tem muita questão que cai falando que é adenovírus. Lembra que o HIV é um retrovírus, tá? Por isso que a gente toma os retrovirais. Então, lembre-se, HIV ele é um vírus, ele é da família dos, ele é um retrovírus, tá? Não adenovírus, lembra essa diferença, adenovírus e retrovírus. O HIV é um retrovírus, cai muito, por isso que eu estou falando. Classificado o linfócito que ele acomete é o TCD4, classificado na subfamília dos Lentiviridae, tá? O retrovírus, o HIV. Esses vírus compartilham algumas propriedades comuns: período de incubação prolongado, antes do surgimento dos sintomas da doença. Então, antes de surgir a doença, ele pode se incubar e ficar até o resto da vida da pessoa incubada e não manifestar a doença. Infecção das células do sangue e do sistema nervoso e supressão do sistema imune. Então, ele suprime o sistema imune. E outra patologia que se instala no paciente causa morte. Então, uma das causas de morte aí mais prevalente em pessoas com HIV, com a AIDS, né? Com HIV não, mas com a AIDS, é a tuberculose. A tuberculose, ela entra em contato com o soro positivo, com a pessoa soro positivo, e ela desenvolve ali já a pessoa que tem a AIDS, né? Ela está com o sistema imune alterado, diminuído, suprimido, e aí a tuberculose avança o seu quadro de agudização bem mais rápido. Então, o HIV é um vírus que acomete, suprime o sistema imune, essas principais coisas tem que se lembrar, tá? Ele é da família dos retrovírus, ele é um retrovírus. Então, essas são as principais coisas que tem que se lembrar do HIV. E sempre lembre que o HIV e a AIDS são diferentes. O HIV é o vírus, a AIDS é a doença, ok? A patologia. Vamos voltar aqui agora. Então, vamos falar um pouquinho aqui. Falar um pouquinho do PrEP. Do PEP. Vamos lá falar um pouquinho do PEP. A gente falou do HIV, do vírus. Gente, a gente tem alguns organogramas. O PEP é o que a gente usa logo após o contato aí com a suspeita de contato com algum tipo do vírus aí, tá? Então a PEP é o uso de medicamentos, aquele esquema que a gente faz no hospital quando você tem acidente com perfil cortante, ou quando, no caso, se você tiver contato tiver um rompimento do preservativo, por exemplo, você pode fazer o esqueminha do PEP, tá? A PEP é o PrEP, que é o que embaixo que a gente vai falar também, ele já é para prevenir, tá? Quem faz muito uso do PrEP, assim, mais de uma vez, ele está no Brasil desde 2017, se eu não me engano, e só tem 2 medicamentos, então ele não é completo aqui ainda, mas alguns público-alvos faz uso do PrEP com mais frequência, tá? Garota de programa, alguma nesse sentido aí faz mais uso do PrEP. A PEP é o uso de medicamentos anti-HIV
em caráter de urgência, a PEP, tá, gente? É diferente do PrEP. Após uma situação de risco por somente 28 dias. E já está disponível no Brasil há anos, então a gente já faz uso do PEP há muito tempo. O PEP tem um organogramazinho que a gente tem todo o passo a passo para fazer ele ali. É 28 dias, tá? De uso. E já está disponível no Brasil há muitos anos. A PrEP está desde 2017, que é para prevenir. E ele faz uso de 2 medicamentos. É o uso programado, ou seja, a pessoa começa a tomar antes da próxima exposição e toma por um tempo indefinido que depende de vários fatores. Outro público também que usa muito PrEP é quando o casal, um é soropositivo, o outro não. Um tem o vírus do HIV, o outro não tem. Aí faz o uso do PrEP. Então, tem alguns públicos que fazem uso do PrEP aqui no Brasil. O PEP, todos aqueles que têm contato, seja por rompimento do preservativo ou por acidente de trabalho. Nós da enfermagem, aí, acontece muito aí, né? Tem que diminuir essa prevalência. No tempo que eu estive ali na coordenação da CCH, acontecia muito ter que encaminhar colega para fazer o PEP. HIV eu já falei. Vamos lá para a perguntinha aqui. A infecção pelo HIV pode ser dividida em quantas fases clínicas? Então, a infecção pelo HIV ela pode ser dividida em quantas fases clínicas? Infecção aguda. Não, aqui não é nem pergunta, né? Vamos voltar aqui só um minutinho. É porque eu não falei disso aí ainda, tá? Então eu vou pular ela. Quando a gente falar sobre isso, eu vou passar para vocês. Não, esse aqui eu tô falando, vai ter uma pergunta sobre isso. Aqui é porque eu coloquei dividido 1 em 2 e 3, aqui ficou mais difícil aqui para ver. Mas isso aqui é como é dividida as fases, as quatro fases aí do HIV, tá, gente? Desculpa, é porque eu dei uma viajada aqui. Mas o HIV ele é dividido em infecção aguda, fase assintomática, também conhecida como latência, tá? Temos primeiro, infecção aguda, segundo, a fase assintomática e latência, terceiro, fase sintomática inicial ou precoce e quarto é a AIDS. Isso aí cai muito em prova, tá? Tava pensando que já era a pergunta, porque eu não tinha lido só a primeira ali, não olhei o restante. Mas então, o HIV ele é dividido em infecção aguda, fase assintomática, também conhecida como latência, e fase sintomática inicial ou precoce, ok? E por último a AIDS. Então o vírus ele se instala, ele pode ficar incubado por muito tempo. Tem a infecção aguda, que quando ele acontece, e depois a fase assintomática, né, que a latência pode ocorrer por muito tempo. Tem gente que vai até o fim da vida sem manifestar aí. Fase sintomática inicial ou precoce e por último a AIDS, que é a patologia em si, ok? Transmissão HIV, vamos lá. O vírus HIV é transmitido por meio de relações sexuais, vaginal, anal ou oral. Tá? Os três podem ser transmitido HIV, vaginal, anal ou oral, desprotegidas, sem camisinha. Com pessoas soropositivas, ou seja, que já tem o vírus HIV, pelo compartilhamento, também pode, essas pessoas que já têm o vírus, pelo compartilhamento de objetos, essa é a forma parenteral, acho que eu não coloquei, mas é a forma parenteral, pelo compartilhamento de objetos perfluocortantes contaminados, como agulhas, alicates, etc. De mães, outra forma parenteral aí, além do compartilhamento, os acidentes de trabalho aí também, se acidentar com material de uma pessoa contaminada e não fizer o PEP adequadamente, você pode se contaminar. De mães e nem sempre que você faz o PEP também é certeza que você não vai ser contaminado, tá? Mas ele diminui drasticamente a quantidade de pessoas que são contaminadas ali nos acidentes. De mães soropositivas sem tratamento para o filho durante a gestação, durante o parto ou durante a amamentação. Então, o HIV pode ser transmitido tanto durante a gestação, quanto durante o parto e quanto durante a amamentação também. Então, tem toda uma forma de prevenir para que isso aí não aconteça. Tá? Então, essa aí é a transmissão básica do HIV. A AIDS. A AIDS é a doença causada pela infecção do vírus da imunodeficiência humana. Tá? Então, já é quando o vírus ali no estágio 4 do vírus, né, que ele se transforma na AIDS. O HIV é as siglas em inglês para vírus da imunodeficiência humana.
Esse vírus ataca o sistema imunológico, que é responsável por defender o organismo de doenças. As células, igual eu falei já antes eu falei, né? TCD4 ele ataca o linfócito TCD4. Aqui também eu coloquei, não tinha visto não. E aí é a causa da depressão do sistema imune. E aí que vem a AIDS em si, que é essa doença que causa essa depressão do sistema imune. E a partir daí outras doenças que se entrar em contato associada pode causar a morte do paciente. As células mais atingidas são os linfócitos TCD4. O vírus é capaz de alterar o DNA, igual eu já falei, dessa célula e fazer cópias de si mesmo para proliferação. Depois de se multiplicar, rompe o linfócito em busca de outros para contaminar, para continuar a infecção, para a proliferação. Então essa é a AIDS, é quando o vírus ele começa a se proliferar, causa a depressão do sistema imune. Aí se instala a quarta fase do vírus, que é a AIDS. Vamos para a transmissão aqui. Eu fiz um organogramazinho para a gente gravar, ok? Então vamos falar da prevenção, tá? Prevenção, a gente tem o exame citopatológico, tá? Que é realizado para ajuda na prevenção da transmissão do HIV. Esse exame ele é feito durante um ano, semestralmente, ok? Se os dois primeiros for negativo, passa a ser anual, que é feito o citopatológico. Então, o citopatológico é um exame que é feito anualmente. Isso se, até coloquei aqui embaixo, eu até falei, se o LTCD4 tiver maior que 200, que é feito semestral. Então ele é feito semestral, se os dois primeiros der negativo, passa a ser anual. Aí continua fazendo anual. Se voltar a carga viral TCD4 voltar acima de 200, volta a ser semestral, de 6 em 6 meses, tá? Então, prevenção é realizada pelo exame citopatológico, para evitar a transmissibilidade, é feito anualmente, semestralmente, e depois as duas primeiras realizações dos exames, se der negativo, se der positivo com a carga viral alta, continua sendo semestral. Se der os dois primeiros der negativo, passa a ser anual. Se a carga viral tiver abaixo do LTCD4, tiver abaixo de 200, vai continuar sendo anual. E se ela aumentar para cima de 200, volta a ser semestral. A prevenção também ela é feita pelo PrEP, que eu falei, tá? Que é um sistema que toma o medicamento antes do contágio. O PrEP é feito através de medicamentos. Tem 3 medicamentos que está sendo usado hoje em dia no PrEP, tá? Eu falei 2, mas é 3, que tem um novo, a entricitabina, ela é nova, tá, gente? Foi introduzida há pouco tempo aqui no nosso país. Então o PrEP, ele está aí já no Brasil desde 2017. Lembra a diferença, PrEP para PEP. PEP é já aquele sistema de tratamento logo após você ter contato com algum tipo de exposição ao vírus. Um acidente de trabalho, você se perfurou ali com a agulha e tal, você vai ter que fazer o PEP se o paciente for soro positivo, ou então se você não souber quem é o paciente, você vai ter que fazer o PEP. E também se rompeu o preservativo, você vai ter que fazer o PEP. Agora o PrEP já é diferente. O PrEP é mesmo sem você ter o contato, é para prevenir. Quem faz o uso do PrEP muitas vezes é garota de programa que tem muito contato ali para se prevenir, que tem muito rompimento tal de preservativo. Também quem é o casal quando um é soro positivo, o outro não. Quando um tem o HIV e o outro não, também se usa muito PrEP. E são 3 medicamentos. Eu tinha falado 2 porque já era 2 no Brasil que tinha, que era o Truvada e o Tenofovir, que eram os que tinha no nosso país, tá? Para uso no PrEP. Agora a gente já tem também a entricitabina, tá? Então nós temos 3 medicamentos que é usado aí no PrEP, que é para prevenção aqui no nosso país, ok? Então coisas que tem que lembrar aqui nesse organograma principal. Para a verdade tudo é principal aqui, né? Por isso que eu coloquei. A prevenção é feita através a prevenção da transmissibilidade é feita através do citopatológico, tá? Do exame citopatológico, que é feito anualmente. Se der negativo, passa a ser realizado
que é feito semestralmente. Se der negativo os 2 primeiros, passa a ser realizado anualmente. Se a carga viral do LTCD4 estiver maior que 200, volta a ser semestralmente. Se tiver menor, continua sendo anualmente. O PrEP, a prevenção também é feita através do PrEP, que é um sistema de prevenção aí do contágio pelo HIV. É feito através de 3 medicamentos, que é o Truvada, o Tenofovir e a Entricitabina, ok? Esse esqueminha aí é muito importante, cai bastante em prova, viu? Então vamos lá. Aqui tem um organograma também falando aí, esse aqui já não foi eu que montei, mas eu peguei e coloquei aqui, que ele é bem interessante, tá? Esqueceu a camisinha, ou rompeu, ou teve contato lá, um acidente de trabalho. O que você vai fazer? De 3 a 72, do momento até 72 horas, tá? Você tem até 72 horas para procurar a unidade de saúde para iniciar. 72 horas é para iniciar o PEP, tá? O início da profilaxia pós-exposição, que é o PEP. Quem está ali no hospital já pode encaminhar direto, tá? Se for uma pessoa soropositiva, que ele teve o acidente de trabalho com perfil cortante, se a pessoa for você vai pegar os dois para fazer o exame. Se a pessoa que ele teve contato for soropositiva, você já encaminha para fazer o PEP. Se você não sabe quem foi, de quem era, por exemplo, tem lá uma seringa ali, uma agulha, você que se contaminou com a agulha, você não sabe de quem é o paciente, você não tem como você fazer o exame de todos os pacientes. Então você vai encaminhar esse profissional para fazer o PEP, tá? Para fazer o esquema de profilaxia pós-exposição. Porque não tem como você fazer o exame de todos os pacientes que estão ali. Então você vai encaminhar ele para fazer o PEP. O PEP, você vai tomar o medicamento por 28 dias, ok? A PEP pode impedir que o HIV se instale no organismo, tá? Então é muito importante, que ele cai drasticamente ali o nível de contágio quando você faz a PEP. Se você acha que se expor ao risco de se infectar se você acha que se expôs, é o que eu falei, né? Se você não sabe quem é o paciente, você acha que se expôs, procure o serviço de saúde e inicie o PEP, a PEP, tá? Saiba mais sobre a PEP, aqui tem um local para você saber mais, se você quiser se inteirar mais, saiba mais sobre a PEP e os locais de oferta em aids.gov.br/PEP. Tá? Então esse organograma que é bem interessante, tanto para os profissionais que têm acidente de trabalho, quanto para quem teve uma exposição ao vírus aí. Profilaxia pós-exposição, PEP. Vamos falar da PEP aqui. Profilaxia pós-exposição ao HIV. A profilaxia pós-exposição, que é o PEP que eu já venho falando aí desde o início, é uma medida de prevenção com a utilização de antirretrovirais, como profilaxia, o que evita a multiplicação do vírus HIV no organismo de uma pessoa e a instalação do vírus também. A PEP é indicada a usuários que possam ter tido contato com o vírus em algumas situações de risco, tais como violência sexual, relação sexual desprotegida, sem uso de camisinha ou com seu rompimento, acidente ocupacional, que eu falei também muito aí, que a gente lida muito com isso no hospital, com instrumento perfuro-cortante ou contato direto com material biológico. Então isso aí é as medidas que a gente vai usar o PEP, tá? Profilaxia pós-exposição, violência sexual, relação desprotegida, acidente ocupacional, acontece demais com a gente que é da saúde. Tá? Então lembrando lá que o PEP, você vai encaminhar o profissional para o PEP quando é acidente de trabalho. Primeiro, se você souber de quem é qual é o paciente que aquele instrumento for usado, você vai fazer o exame do paciente e da pessoa. Se der negativo, não tem necessidade do PEP. Se der positivo no paciente, iniciar o PEP. Se acaso não sabe quem é o paciente, você já encaminha o profissional para o PEP, tá? Então essas aí são as medidas. Vamos passar. Vamos agora para o PEP. O PEP a gente passou. Só dando um complemento aqui. Profilaxia pós-exposição. Na PEP, os medicamentos antirretrovirais para HIV devem ser tomados durante 28 dias, sem interrupção, sob orientação médica, após a avaliação do risco.
O início desse tratamento deve ser preferencialmente nas primeiras 2 horas após a exposição de risco e no máximo após 72. Então, se você se expôs ao vírus ou você acha que se expôs, você tem que já encaminhar o paciente ao PEP para fazer o PEP, porque ou você tem que procurar o serviço de saúde, porque você tem 2 horas ali, o ideal é que em 2 horas você já inicie, mas você tem até 72 horas para iniciar o PEP, tá? Então tem até 72, mas o ideal é que se inicie ali nas primeiras 2 horas, ok? Por isso que é muito importante a rapidez aí quando a gente descobre que se expôs ao vírus ou viu algum colega que se expôs. Pessoal que trabalha na CCH aí, tá? Ou na CIPA, né? Tem que ficar atento a isso aí. Eu trabalhava na CIPA, eu fui eleito na CIPA do HGP, do hospital aqui. E toda vez que tinha um acidente pérfuro-cortante, a gente encaminhava o nosso colega ali a fazer o PEP, se acaso não soubesse quem era o paciente. Agora vamos falar aí da PrEP. O que é PrEP? Que é diferente do PEP, tá? PrEP é a profilaxia pré-exposição. Então, o PEP é a profilaxia de exposição ao HIV e a PrEP é a profilaxia pré-exposição, que ainda não teve esse risco, mas que você pode se expor. Uma pessoa que vive nessa situação de risco, que pode se expor, igual quem é um casal aí que um tem o vírus, o outro não, então ele vive ali ele pode se expor a qualquer momento ao vírus. Então, a PrEP é isso, é pré-exposição, a profilaxia pré-exposição, antes de se expor. A PrEP consiste no uso de medicamentos anti-HIV de forma programada para evitar uma infecção pelo HIV. A PrEP, da forma que está aprovada no Brasil, consiste no uso diário e contínuo de medicamentos, 3 que eu falei lá, né? Caso haja exposição à situação de risco, o medicamento não permite que o HIV se instale no organismo. Atualmente só há um produto aprovado pela PrEP, que é o medicamento 2 em 1, o tenofovir e a eritritabina, tá? Tem mais um, né? Eu falei 3 medicamentos. Vou voltar para vocês verem aqui, que é a Truvada, eritritabina e o tenofovir, tá? Esses 3 medicamentos. Em relação à profilaxia pós-exposição PEP de risco de infecção pelo HIV, assinale a alternativa correta. Vamos para a questãozinha aí. Vamos lá repetir a pergunta. Em relação à profilaxia pós-exposição PEP, lembra que tem a PEP e a PrEP, né? A PrEP é a pré-exposição e a PEP é a pós-exposição. De risco de infecção pelo HIV, assinale a alternativa correta. Em exposição a material biológico sem risco de transmissão pelo HIV, a PEP é recomendada tendo limite a 72 horas após a exposição. Tá correto, gente? Lembra que eu falei lá que tem até 72 horas? Essa aqui tá errada, né? Porque aqui tá falando que é o limite. Então tá falando que depois de 72 horas você não pode, a exposição tem um limite. Não tem um limite. Você tem ali até 72 horas para procurar, né? Mas se acaso não conseguiu, a gente pode dar continuidade no tratamento. Em exposição ao material biológico, sem risco, quer dizer, o limite é 72 horas, gente. Porém, aqui, ó, em exposição a material biológico, sem risco de transmissão, a gente faz o PEP quando tem o risco de transmissão. É igual eu falei, se você teve o contato lá, um acidente de trabalho, teve o contato e você fazer o exame seu e do paciente, nenhum tem o HIV, então ele não tem o HIV, então você não precisa fazer o PEP. Mas se acaso você não sabe quem é o paciente, tem o risco de ter o contato, porque você não sabe quem que é, não tem como você fazer o exame de todos os pacientes, então pode ser que um deles tenha o risco, tenha o HIV. Então você vai iniciar o PEP em até 72 horas, ok? Então o erro da questão está aqui, ó. Em exposição a material biológico sem o risco, seria com o risco de transmissão pelo HIV. A adesão das pessoas para completar os 28 dias de uso dos antirretrovirais, lembra que o HIV é um retrovírus, né?
é essencial para a maior efetividade da profilaxia. Tá bonitinha essa aí, né? A adesão das pessoas para completar os 28 dias de uso dos antirretrovirais é essencial para a maior efetividade da profilaxia. Tá correto, nosso gabarito é a B. Vamos ver os outros, se não tem nenhum aí. Não tem 2 gabaritos, tem vezes que anularam a questão por isso, né? Vamos continuar. Em situações de exposição consideradas de risco, a PEP deve ser indicada, independentemente da situação sorológica da pessoa exposta. Isso aí não, viu, gente? Se for a pessoa que já é exposta, já tem o vírus, ele não vai precisar iniciar a PEP, tá? Ele tem um outro tratamento que ele faz quimioterápico lá. Devido à toxicidade dos medicamentos, a PEP não é recomendada para crianças menores de 2 anos. Está errado também. Todas as pessoas potencialmente expostas ao HIV devem ser orientadas sobre a necessidade de repetir a testagem em 15 dias após o uso dos antirretrovirais. Não, gente. Passei para vocês lá, tá? Lembra lá que é feito os exames lá. Vamos continuar aqui agora. Serviço de atenção às doenças sexualmente transmissíveis, vírus da imunodeficiência humana, síndrome da imunodeficiência adquirida. Então vamos lá falar um pouquinho do serviço de atenção às doenças, às ISTs, não é mais DST, tá, gente? Serviço de atenção às ISTs aí, e ao HIV e AIDS. O serviço de atenção às doenças sexualmente transmissíveis, vírus da imunodeficiência humana, síndrome da imunodeficiência e AIDS, são compostos pelas classificações. Centro de Testagem e Acolhimento, CTA, tá? Que é um serviço de saúde que realiza ações de testagem e prevenção do DST, AIDS e hepatites virais, destinados prioritariamente a segmentos da população considerados em situações de maior vulnerabilidade à população em geral. Tá? Então, esse aqui, ó, o CTA é destinado à população em geral, porém, dá prioridade aos que é mais vulneráveis. Tá? Serviço de Atenção Especializada, SAI, que é uma unidade ambulatorial voltada à atenção integral às pessoas com DST, HIV e AIDS. Lembra aqui, ó, que esse aqui é o Serviço de Atenção às ISTs de HIV e AIDS, tá? Vamos lá, próximo, Centro de Referência e Treinamento, CRT, que é uma unidade de referência na atenção integral às pessoas com DST, com IST, HIV, Q e AIDS. E hepatites virais, na multiplicação dos conhecimentos, informações técnicas, capacitação das equipes de saúde e assistência em diversas subespecialidades compostas por equipe multiprofissional expandida. Então esses aí são a conjunto ali de serviço ali do serviço de atenção às IST, HIV e AIDS, ok? Quem tiver dúvida, dá um pause, tá? Lê direitinho que isso aí cai em prova também. Vamos ver uma questãozinha sobre isso aí. Vamos lá. Vamos continuar, depois a gente vê um pouquinho sobre aquilo lá. É estimado pela organização UNAIDS, filiada às Nações Unidas, que desde o início da pandemia do HIV, 35,4 milhões de pessoas morreram em decorrência da AIDS. E que atualmente 36,9 milhões são portadores do vírus HIV. 36,9 milhões de pessoas têm o vírus HIV. Sobre a AIDS e o HIV, assinala a alternativa correta. Vamos para a questãozinha. A AIDS é considerada uma doença sexualmente transmissível, porém pode ser contraída através de contágio não sexual. Tá certo até aqui, né, gente? Como contato de mucosas com fluidos corporais infectados, transfusão de sangue contaminado, transmissão vertical, dentre outras. Essa aqui tá bonitinha, né?
Transmissão vertical, você lembra que a gente falou que ela pode ser transmitida tanto no parto, quanto tanto na gestação, quanto no parto e quanto na amamentação, tá? Ela pode ser transmitida. Pode ser transmitida também de forma parenteral, tá? No compartilhamento de agulhas, no acidente de trabalho ali que você se contamina. Então, tá bonitinha essa aqui. Vamos só conferir as outras. Vamos ler mais de novo essa aqui, só para ter certeza. A AIDS, para ver se não tem nenhuma pegadinha, que tem visto que tem pegadinha no meio. A AIDS é considerada uma doença sexualmente transmissível, correto? Porém, pode ser contraída através de contágio não sexual, também está correto. Pode ser da forma parenteral. Como o contato de mucosas com fluidos corporais infectados, correto. Transfusão de sangue contaminado, correto. Transmissão vertical, dentre outras, correto. O nosso gabarito é A, viu? Mas já vamos ver o resto só para confirmar. O HIV é um vírus altamente resistente de longa duração. Por isso, é recomendado aos profissionais de saúde que manejem até ali estava certo, né? Aqui ele viu alguma pegadinha. Porém, é recomendado aos profissionais de saúde que manejem materiais pérfuro-cortantes utilizados em procedimentos com pacientes HIV positivo e, portanto, infecciosos por grandes períodos. Os direcione para incineração. Tá errado isso aí. Todos os pacientes infectados pelo HIV desenvolverão AIDS, nem todos, viu, gente? Tem gente que fica com vírus HIV até morrer sem desenvolver a AIDS. Mesmo sob tratamento, de forma que é imperativo o acompanhamento paralelo das chamadas infecções oportunistas, em especial o do vírus influenza. Errado. O HIV é um dos adenovírus. Você lembra que eu falei com o HIV lá? Que tipo de vírus que é HIV? Aqui nós já quebra essa questãozinha aqui, ó. O HIV é um adenovírus, não, é um retrovírus, viu? Especial que tem como alvo os linfócitos T humanos, progressivamente causando falha no reconhecimento de ameaças do sistema imunológico. Ele não é um adenovírus, ele é um retrovírus, viu? Então, nosso gabarito, letra A. O aconselhamento é entendido como um processo de escuta ativa, individualizada e centrado no indivíduo. Pressupõe a capacidade de estabelecer uma relação de confiança entre os interlocutores, visando o resgate dos recursos internos do indivíduo, para que ele tenha possibilidade de reconhecer como sujeito de sua própria saúde e transformação. Com base no texto apresentado, avalie as afirmativas a seguir. 1. A prática de... vamos ver as certas, as que é certo, as que é errado, viu? 1. A prática de aconselhamento pressupõe a identidade e acolhimento da demanda do indivíduo ou casal, entendida como suas necessidades, dúvidas, preocupações, medos e angústias, entre outras, relacionadas às questões de planejamento familiar e prevenção das DST e AIDS. Essa aí está correta, viu? Bonitinha essa aí. 2. Acho que não tem nenhuma pegadinha não, tá bonitinho. 2. A prática de... Então a primeira é certa, viu? A prática de aconselhamento pressupõe a avaliação de risco individual ou do casal, correto até aí, para a infecção pelo HIV e outras DSTs, correto também. Então, certo. A avaliação, aqui a gente já pegou o gabarito, só é duas ali, né? É a letra A. Vamos ver o restante. A prática de aconselhamento pressupõe a avaliação das situações socioeconômicas da família por parte dos profissionais, cabendo a este induzir a família à decisão que o profissional julgar mais viável. Lógico que não, né, gente? Ninguém vai induzir o paciente a concordar com a gente, né? A partir das condições de renda e estrutura familiar. Errado isso aí. Então, certo, errado. E a última, implica, portanto, na promoção de um diálogo no qual a mensagem é contextualizada, as características e vivência das pessoas e na necessidade de participação ativa nesse processo. Está correto isso aí. Então, ficou certo, errado que certo. A letra A. É estimado pela organização UNAIDS, filiada nas Nações Unidas, que desde o início... Essa aqui eu acho que eu já fiz ela, né? Eu estou repetindo aqui, que é a letra A ali. Vamos pular essa aqui, eu já coloquei, gente, repetir. O aconselhamento
Entendi. Essa aqui também foi voltar, desculpa, gente. Vamos lá para a terceira. Acerca da política nacional de HIV e AIDS. Analisa as afirmativas a seguir, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa. 3 perguntinhas, vamos lá. É direito do portador do vírus HIV não ser submetido ao isolamento, correto? Quarentena ou qualquer tipo de discriminação, correto? Então, V na primeira. O diagnóstico da infecção pelo HIV é feito a partir da coleta de sangue venoso ou digital, ou da ponta do dedo, para realização de testes rápidos ou laboratoriais que detectam os anticorpos contra o HIV. Correto também, viu? Não tem nenhuma pegadinha, não, tá correto. Além dos testes rápidos laboratoriais, o SUS também disponibiliza de forma gratuita autoteste para que as pessoas possam se testar quando e onde quiserem, tá correto também. Então todas está certo aí, o gabarito, letra A, não, B, C, D. Letra E, nosso gabarito. HIV é a sigla em inglês do vírus da imunodeficiência humana, causador da AIDS. Ataca o sistema imunológico responsável por defender o organismo de doenças. As células mais atingidas são os linfócitos TCD4+, e altera o DNA. Ele altera o DNA dessas células, que o HIV faz, e ele se autocopia, ele faz cópias de si mesmo. Depois de se multiplicar, rompe os linfócitos em busca de outros para continuar a infecção. A Constituição brasileira preconiza direitos e obrigações de todas as pessoas que convivem com HIV, garantindo a dignidade humana e o acesso à saúde pública. Em relação aos direitos fundamentais das pessoas portadoras do vírus da AIDS, marque V para as verdadeiras e F para as falsas. O portador do vírus será submetido ao isolamento? Lógico que não, né, gente? Essa aqui já quebrou, essa aqui tá bem fácil. A primeira, né? Vamos ver o resto. O portador do vírus será submetido ao isolamento? Não, pelo contrário. Quarentena? Não. Não será submetido a nada disso aí. Todas as pessoas têm direito de receber sangue em hemoderivados, correto? Órgão ou tecido que tenha sido rigorosamente testado para HIV, está correto. Todo portador do vírus tem direito a comunicar apenas às pessoas que desejam o seu estado de saúde e o resultado dos seus testes. Está correto também. Privacidade. A pessoa com HIV e AIDS tem direito à continuação de sua vida civil, profissional, sexual e afetiva. Está correto. Então o gabarito é errado e as outras 3 certo. Vamos lá. Letra D, nosso gabarito, viu? O Serviço de Atenção a Doenças Sexualmente Transmissíveis, vírus da imunodeficiência humana, síndrome da imunodeficiência. O Serviço de Atenção às DST, às ISTs, ao HIV e à AIDS são compostos pela classificação estipulada pelo anexo 2 da Portaria Conjunta de 2013. Relacione a coluna 1 com a coluna 2 e marque a alternativa com a sequência correta. Aqui que a gente viu lá no início. Ó. Vamos lá. 1. Centro de testagem e aconselhamento. Centro de testagem e aconselhamento tá ali no segundo ali, ó. Nós vamos ler embaixo, a gente vê lá. As coluna 1 é Centro de Testagem e Aconselhamento, 2. Serviço de Atenção Especializada, 3. Centro de Referência e Treinamento. Você lembra que a gente leu isso? Então vamos lá. Unidade ambulatorial voltada à atenção integral às pessoas com DST, HIV e AIDS. Unidade ambulatorial. Esse é o Serviço de Atenção Especializada, é o número 2. Então 2, inicia com 2. Já dá para ver gabarito ali. Ó, já pego o gabarito, só com a primeira, mas vamos confirmar o resto. Serviço de saúde que realizam ações de testagem e prevenção das DSTs, AIDS e hepatites virais, destinadas prioritariamente a segmentos populacionais considerados
considerados em situação de maior vulnerabilidade à população em geral. Esse aqui é o centro de testagem e aconselhamento. Então seria 2, 1 e ali, consequentemente, o 3 está no 3 mesmo. Unidade de referência na atenção integral às pessoas com DST, HIV e AIDS e hepatites virais, na multiplicação do conhecimento, informação técnica, capacidade das equipes de saúde e assistência em diversas subespecialidades compostas por equipe multiprofissional expandida. Isso aí é o centro de referência de treinamento. Então, nosso gabarito é a letra A. Vamos para a próxima, gente. Agradeço a todos, tá? Muito obrigado aí pela participação, por estar comigo aí. E lembrar que a gente coloca muitas questões justamente porque a gente grava melhor quando a gente está respondendo questões. Então, procurem ver o material aqui, ler bastante e vá fazer questão, tá bom? Façam bastante questões, porque é o que faz ali gravar na nossa mente, tá bom? Muito obrigado, meu nome é João Carlos. Estarei com vocês ainda mais uma oportunidade para a gente estar falando de outro tema. E espero que vocês sejam aprovados aqui na nossa capital e nos outros concursos que vierem. Um abraço, gente. Desejo o melhor a todos vocês, tá bom? Tchau, tchau. Um abraço. Fica com Deus. Amém.